amigos internautas, novamente nos encontramos. Nos encontramos para trazer notícia boa, trazer sempre um convidado ou uma convidada de expressão, pessoa que faz parte da história de Araras. E hoje, minha convidada é a Miriam Vanessa. Prazer ter você aqui, Miriam. Prazer é todo meu, Gil. Bom dia a todos os nossos internautas. Bom dia, Aldão, aqui presente também. E a moça que está ali, a moça Isso, a Kátia. Ela é a sua assessora? Ela trabalha com a gente na Câmara. Ah, muito Isso. bem. Miriam Vanessa, você é jovem e talvez, nós vamos falar muito disso ainda, tenha sido, não sei se no estado de São Paulo ou não, mas em Araras com certeza você foi a presidente mais jovem a assumir a Câmara Municipal. Sim, a presidente mulher mais jovem. Isso. O homem, acho que já tivemos outros presidentes mais novos. Teve o Marreto, né? Ele assumiu bem novo, depois o Breno Cortella. Eu não me lembro deles terem sido presidentes. Sim, os dois. Novos, né? Eu Sim. lembro do Marreto, que foi presidente já bem mais velho. Né? O Breno foi, eu creio que com o quê? 32 anos. Bom, mulher é você, né? Mulher sou eu, isso. Só a segunda... É fácil, são duas, né? Só que assumiram a presidência. A Magda foi Magda, antes e agora você. Isso mesmo. Fala pra mim, você é nascido em Araras? Nascida em Araras. Você é da família Pires, é? Isso. Eu nasci, inclusive já morava lá na Zona Leste. E por que você resolveu entrar na política? Fala pra mim. Gil, nem eu sei, pra falar a verdade. Eu nunca planejei estar na política. Será que foi por causa do Mercatelli? Sim, na época, assim, eu nunca planejei, nunca pensei, né, nisso. Mas eu entrei como estagiária na prefeitura, no Hospital Municipal. E lá eu comecei a trabalhar e admirava muito, admiro ainda, a pessoa do Erinson Mercatelli. Ele que fez história também na nossa cidade como vereador, Nossa. 2 mandatos também. Então eu comecei a acompanhar o passo dele e tal. Ele é um bom líder e ele foi construindo ali a parte política. Chegou um momento que eu recebi o convite para sair candidata. E nesse momento eu falei, olha, ele falou, olha, precisa ajudar o grupo e tal. E eu sempre muito grata a ele, né? Falei, tudo bem, se é para ajudar, eu me coloco sim. Não querendo, mas para ajudar. Muito bem, mas você foi candidata a primeira vez com quantos anos? Gil, eu tinha 26 anos. Você era assessora dele com menos que isso, claro. Menos. Eu, na verdade, olha, eu comecei no Hospital da Zona Leste, eu tinha 17 anos de idade. Eu tinha em torno de 19 anos de idade. Porque daí a gente saiu da UPA. E aí ele me convidou para assessorá-lo na Câmara. E aí foi onde eu aceitei. E aí que eu conheci você, né? Exatamente. Você lá como chefe de gabinete da presidência, né? Da época do Dercy. Eu era diretor na época que você entrou. Diretor? Diretor administrativo. Jurava que você era mas chefe de eu era chefe de gabinete também. Depois, quando ele assumiu a presidência, eu fui para a diretoria. Sim, bacana. Eu também depois assumi, logo depois. Assumi essa diretoria também. A mesma que a bucha do caramba, mas... Pelo amor de Deus. Olha, Gil, foi um desafio grande. Perdi um pouco mais dos cabelos ali. Viu? É verdade. É difícil, parece fácil, mas não é. Você que está acompanhando não sabe o que é sim. Uma Câmara Municipal com 11 vereadores e mais o jurídico, aquele pessoal todo. Servidores efetivos, né? Tem um quadro grande na Câmara. Na época você tinha mais ou menos uns 50 efetivos ali. Hoje a gente está com 30. Era mais de 50, 54. Era isso mesmo, Gil. Bom, vamos falar agora da sua candidatura, como é que foi e tal. Primeira você não foi eleita, mas ficou suplente, não foi? Fiquei suplente, Gil. Foi essa que o Erinson me colocou, pediu para sair. Mas lembrando também que o Irineu Marreto, quem me concedeu o estágio na prefeitura. Ah, sim. Viu? Foi uma pessoa aí que fez parte da minha vida também. E faz ainda até hoje, né? Faz parte. Ele também me incentivou, olha, vai estudar gestão pública, é importante que você estude. E eu fui seguindo, né? Tudo que me falavam os dois aí, eu ia fazendo. E aí, nessa candidatura em 2016, Gil, eu tive 1.172 votos. Eu fui a 10ª candidata mais votada da cidade. 1.172. Pensa que é fácil. Junta 1.100, mil pessoas na sua frente para você ver quanta gente é. Não dá, Gil. Na verdade, na concorrência dessa eleição, eu pensava, eu não posso ter menos que 500 votos, senão vai ficar ruim para mim. Então deixa eu correr para não passar vergonha. E aí depois veio esse resultado impressionante, sabe? Você merecia, por isso que teve esses votos, né? Porque nós vamos falar trabalhar, tá certo. Mas
Dizem, tem um ditado, quem falou isso aqui, o Dão, acho que me lembra, que é mais fácil pedir esmola do que pedir voto. É verdade. Foi uma das pessoas que passaram por aqui, que eu não me lembro quem foi, que falou assim, pelo menos, se você pede esmola, você dá ou não dá. Exatamente. Voto, todo mundo fala que vai votar. É porque em casa tem tantos votos, não sei o quê. Então, é difícil. Você conta com os amigos, né? Mas é difícil ter essa votação que você teve. É muito difícil, Gil. Isso foi agora. Na primeira, quantos votos? Na primeira foi 1172. Na primeira? Na primeira. Que aí você ficou suplente? Eu fiquei suplente. Fiquei. Aí você assumiu? Aí teve vereadores que entraram com menos votos que eu. É sim, porque é coligação então. Coligação, isso. Aí nessa eleição aqui de 2020, eu tive 1.568. Ah, já aumentou. Já aumentou o número de votação. Aí provou que você já trabalhou aquele pouco tempo que você ficou lá, né? Sim. Eu sempre me dediquei, viu, Gil? Eu gosto muito da área social. Tenho meus pais também que têm uma atuação muito grande lá na Igreja Católica. Meu pai é diácono, né, também. Então é uma pessoa que me incentiva, me apoia, arregaça as mangas e também vai para as ruas comigo. Espera um pouquinho. Você começou a sua vida social, digamos assim, não social, mas a vida de benemérita, ajudar o próximo, fazer o social, né? Que é uma coisa interessante. Você tinha que idade? Eu era adolescente, Gil. A minha mãe, ela era secretária da Igreja São Francisco. Ah, sim. E o meu pai era ministro na época, eles faziam encontro de casais. Então eu saía da escola, como minha mãe trabalhava, meu pai também, a gente ficava na igreja com ela, para não ficar sozinha em casa. Então aí eu chegava à tarde da escola, ou de manhã também, um período que eu estudava reverso, né? Aí a gente ficava na igreja. Na igreja ela fazia a gente ajudar a limpar, que tinha a Dona Ivone, que era uma senhora, fazia a gente ajudar ela a limpar. Aí tinha o sopão comunitário, fazia a gente picar os legumes, ajudar elas lá na cozinha. Então tudo que foi surgindo ali na igreja a gente fazia. Tinha padaria também, tinha? Tinha padaria, mas na época ainda não tinha. Tinha a construção do centro social. E aí os meninos também, meus irmãos, ajudavam na construção nos mutirão que tinha. Na época era o Padre Edson, né, que era de lá da igreja. Então a gente fazia. Aí tinha quermesse, a gente ficava nas barraquinhas ajudando, vendia correio elegante. E assim ia. Você foi praticamente oriunda ali da Igreja de São Francisco de Assis. Sim. Eu tenho um grande carinho por aquela igreja, porque quando tinha a formatura da escola Judite Ferrão Legaspi, que é vizinho ali. Sim, eu estudei lá. Então, a gente fazia a formatura no salão, era um salão ainda a igreja. Era, e tirava os bancos, fazia os bingos, fazia festa. Era o salão, depois que se fez a igreja, Exatamente. Né? A igreja fez agora há pouco tempo. Fez, eu acho que já tem o quê? Uns 10 anos a igreja. Você estudou na escola Judite Ferrão Legaspi? Estudei no Baruto, né, no ensino fundamental, e depois estudei no Judite. Muito bem. Sim. E depois você fez gestão? Eu fiz serviço social. Serviço social. Isso, eu fiz no ISC em Limeira, foram 4 anos. E depois eu fiz um aperfeiçoamento em gestão pública municipal. Bom, agora vamos chegar a você, presidente da Câmara. Vamos lá, a trajetória foi grande. Então, mas eu quero chegar aqui porque ser vereador é uma coisa, ser presidente da casa já é outra coisa. Com certeza. É um serviço assim, bem diferenciado. Tem que ter aquela... Assim, um jogo de cintura, aquela prática em conversar sem magoar os outros e tal, que é difícil, né? Exatamente. Porque existe a política. Se é uma empresa, é uma empresa. Você é presidente de uma empresa, é uma empresa. Mas ali é política, uma casa de leis. Como é que você está tirando isso assim? Aliás, como se diz na gíria, de letra, né? Então, Gil, eu tô me esforçando para aprender. Temos lá vereadores mais velhos, né, de casa, e aí a gente vai aprendendo com a experiência. Muitas vezes a gente acaba errando, né? Às vezes errando que se aprende. Exatamente, até ali no trato e tal. Mas são 11 vereadores, são 11 egos diferentes, né? Cada um tem uma forma de atuação, cada um tem uma visão política. Então isso já causa uma diversidade ali dentro, né? Então a gente tem que sempre tentar... É complicado. Isso. E aí a gente tem que ter uma equipe boa, Gil, assim como o Dercy fazia com você. Você tem que ter pessoas ali maleáveis também, que conseguem lidar, às vezes num momento de estresse,
estresse, alguma coisa assim. Porque vai ter, né? Tem vereador que às vezes estressa com alguma coisa que acontece. Não tem carro, preciso viajar, que não sei o que lá. E aí o meu ar-condicionado quebrou, né? Enfim, preciso demitir um funcionário, contratar outro. Então, são partes administrativas, igual você disse. Uma parte é a atuação de vereança, outra é como presidente. Presidente, você organiza a casa, você faz tudo acontecer na casa para que ela não pare de andar, né? E eu, além de não fazer parar de andar, eu estou tentando construir coisas novas. Percebe-se que você quer inovar, né? Exatamente. Falando em inovar, você é favorável ao aumento de vereadores para 17? Olha, Gil, na verdade, é um tema que a gente precisa estudar muito. Viu? Não é assim falando de sopetão. Sou ou não sou? Tem vereadores. Eu sou favorável ao aumento. Tem vereadores na casa solicitando que apresente um projeto para aumento de 11 para 17 vereadores. Um projeto para aumentar o número de vereadores, ele parte da mesa da Câmara e hoje eu estou à frente da mesa como presidente. Então, é o que eu falei para você, é um tema que tem que ser muito bem discutido, ouvir a opinião popular também, né? Fazer audiências públicas, para a gente sentir da população aí o que eles também sentem. Não é só uma decisão aqui, desse lado, né? A gente tem que fazer isso conjuntamente. Tem aqueles que são favoráveis, tem aqueles que são contra. Então, Exato. Isso aí vai ter muita discussão ainda, né? Exatamente. Você, hoje na sua cabeça, ainda não passou assim, sou a favor ou contra? Não, Gil, eu penso assim, olha, na balança aí, né? Tem pontos muito positivos em aumentar, mas também tem os negativos. Tem os muito positivos também de permanecer da forma como está e também tem os negativos. Então, assim, a gente tem que equilibrar mesmo, né? Você conhecia a Câmara quando tinha 17 vereadores? Não. Eu conheci. Olha só. Não faz tanto tempo. E, para começar, o espaço físico da Câmara não comporta 17. Eu ia falar isso para você, porque assim, olha, a gente vai fazer, estamos fazendo um concurso que vai ser domingo agora, tá? E aí a gente tem uma previsão aí de contratação imediata de uns 15 funcionários, mais ou menos, tá, Gil? Então, a gente já não tem espaço para colocar os funcionários efetivos. E para colocar vereadores, significa que a gente coloca vereador, coloca assessoria junto, né? Então, assim, vai ter que duplicar a Câmara, no caso, né? Não tem como aumentar ali também, né? O prédio. Tem sim, Gil. Eu acho que nem pode. Não me lembro, mas o prédio hoje já não é mais do ITESP, né? Não, do ITESP não, era do... O Estado está em fase de término de repasse para o município. Então, agora vai ser do município. Vai ser do município o prédio da Câmara. Mas não tem tombamento ali do prédio? Ele até tem, ô Gil, mas assim, a gente pode construir anexo. Pensa-se do outro lado da rua ali, tem um terreno, a gente pensava naquele terreno antes. Hoje eu não sei. O terreno é muito bom, a gente não tem espaço mais para estacionamento também. Né? Então, assim, o outro lado também é uma projeção muito boa, muito positiva. Só que eu entendo que, nesse momento, o que seria mais prático para nós é construir onde é o estacionamento hoje. Entendi. Havia um projeto falado até num túnel, não, uma passarela. De um prédio para o outro. Né? Exato. Mas vai precisar aumentar, não vai, Miriam? Vai, não tem jeito. Gil, vai ter que investir. O investimento em conserto de telhado foi muito grande, porque estava descendo água com ferrugem nos gabinetes. Não, desculpa, solucei aqui. Água. Nos gabinetes, pingando, nos carros oficiais, estragando, na própria estrutura mesmo. Então, o telhado, o Rodrigo, ele fez o processo licitatório, está trocando esse ano. Pintura, fazia muitos anos que não pintava a Câmara. Nós estamos pintando porque estava bem feia mesmo, né? Quando eu cheguei lá, só para que você tenha uma ideia, para você não ficar tão assim, decepcionada com a situação, tinha 25 baldes no plenário. Meu pai. E eu comprei mais uns 3 ou 4, porque tinha goteira. Nossa. Ali onde hoje é a galeria. Né? Aí quando nós fomos trocar as poltronas, tinha mato nascendo ali dentro. Ô, louco, Gil. Incrível. Ô, Gil, e ali... Aquele telhado foi fantasmagórico, não é possível. Não, Gil, ele era reto, ele não tinha caída. E aí, o que acontece? Eu creio que quando foram tentar verificar essa parte, eu acho que consertaram. Então, tipo, vai lá, põe alguma coisa, conserta. Não, eu vou Só que chegou uma fase... ali. Depois eu te explico direitinho. Tá. Antes era uma laje, então tem que impermeabilizar a laje. Isso, exatamente. E não impermeabilizaram nada, só passaram uma tinta lá em cima. Então, continuou chovendo. O que foi feito? Telhado com aquelas telhas taguá.
Certo. É um telhado que não pode pisar em cima. Hum. Então tinha um quadro lá escrito para funcionar, para ninguém pisar no telhado. Uhum. Aí ficou perfeito, não tinha goteira nenhuma. Só que depois, acho que tiraram aquele aviso, foram subindo lá. Aí quebra, né? Aí foi. Aquele telhado é melindroso, não podia de jeito nenhum Sensível, pisar, né? É. Agora trocaram por um outro que agora é metálico, né? Ô Gil, eu não entendo da parte de Então, mas é construção metálico civil. aquele lá, né? Mas sim, agora é. E assim, a gente vê aí que vai ficar muito bom, viu? Eu Está acredito que sim, ficando, está acredito que sim. ficando. Então, é um investimento alto, né? O imóvel é um imóvel antigo, muito antigo, era o fórum lá antigamente, né? Então, assim, são coisas que precisam ser feitas. Olha, precisou reformar toda a parte elétrica, estava com risco de incêndio. Trocou tudo, eu lembro. Também trocou toda a parte elétrica. E agora a gente vai ter que fazer um investimento também que é o plenário. O plenário ainda é carpete, madeira. O engenheiro elétrico, quando foi para avaliar lá a Câmara também, disse também que o risco de incêndio do plenário é muito grande. Ali tem também uma outra questão, segunda porta de saída do plenário para o outro lado. Já está projetado, vocês vão fazer aquilo? Já estamos sim. Tem a saída de emergência, né? Mas não está feito ainda. Não, ainda não. Na verdade, assim, primeiro nós vamos fazer o quê? O anexo para poder acomodar aí os servidores, né? Então está previsto já começar a construção do anexo? Já, eu quero começar ainda esse ano, Gil. Ah, é? Eu estou só esperando trocar a lei de licitação, porque agora, dia 30 é o último dia, né? E aí no dia 1º já começa a vigorar a nova lei de licitação. Então, regras mudam todas, valores e tudo mais. Então, a gente tem que contratar o engenheiro para poder fazer o estudo técnico, para depois poder licitar a obra. Muito bem, eu vou acompanhar. Eu acho que tem que investir, tem que crescer, não tem jeito, né? Não, a gente tem que... Parar no tempo não pode. Não dá, parou muito tempo. E agora, Gil, o Poder Legislativo tem que estar na boca do povo. O povo tem que saber o que está acontecendo, tem que reconhecer a importância do trabalho. Muitas vezes olham para a gente de vereador, vereador não faz nada, vereador é vagabundo. Só vai na segunda-feira lá. Exatamente. Mas assim, a gente tem um trabalho intenso, a gente está numa legislatura que os vereadores hoje eles são muito atuantes. 24, o prazo do vereador é de 24 horas no ar. Você vai no supermercado, você tem as demandas e tá ali junto com o povo. Você tá na sua casa, tem gente que bate na casa. Então, assim, e é gostoso isso, viu, Gil? A gente tá ali à prontidão mesmo. A gente consegue ajudar muita coisa na cidade. E a gente tá atuando. E para você ter esse tipo de atuação e melhorar cada vez mais, tem que ter uma estrutura. Sim, claro. E assim, hoje nós não temos estrutura. Em janeiro, a gente não tinha funcionário. A gente tinha o quê? 15 funcionários efetivos. Você foi obrigado a exonerar aqueles funcionários? Nós exoneramos todos os funcionários comissionados em determinação de uma ação civil pública que vinha acontecendo. Então, eu preferi zerar tudo. E o pessoal foi enrolando antes, né? Que já tinha antes. Já tinha, aí começou a recorrer na justiça e tal, né? Foi levando com a barriga, Foi levando. Aí eu falei, olha, quer saber, gente, vamos começar do zero de novo? Então, demitiu todo mundo, ficamos um mês sem funcionários nenhum. Tem funcionários da prefeitura emprestados lá, Emprestei, Gil, porque não tem condições de tocar sem esses servidores. Com os funcionários que tinha já era difícil, né? Já, precisa emprestar, de verdade. Aumenta muito, né, o serviço. Aumenta demais. Olha, a prefeitura cedeu, o TCA concedeu também um empréstimo aí de uma funcionária. E graças a essa concessão que a gente está conseguindo tocar de forma mínima, mas estamos conseguindo. Mas está indo, né? Tá indo sim. Eu estou na expectativa aí desse concurso, viu? Bom, concurso... Gil, foram 3.599, 6 mil praticamente inscritos. 4 mil inscritos. Opa! 4 mil inscrições, né? Não, foram 3.600 inscrições efetivadas. Porque assim, olha, estou tentando falar isso para você. Pessoas que, quando saiu o concurso, foram no site e se inscreveram, foram 6 mil pessoas. Depois, na hora de pagar e confirmar... Para pagar a confirmação de inscrição, foram 3.600. Tá certo. Então, vamos aguardar que de 3.600 saiam ali os primeiros colocados para que você possa contratá-los. Sim, e 62% são de fora da cidade. Isso dos é normal. inscritos. Isso é normal. Sim. Muita gente fala, né, porque Araras não tem emprego por isso, por aquilo e tal. Por que você acha que quanto 62% de fora? 62%. Por que você acha que o pessoal de fora veio? Porque lá não tem. E o salário aqui, ele é muito convidativo, atrativo. convidativo. Exatamente. Então, mas nas outras cidades, aí, quando tem
concurso. Eu me lembro quando eu estava na Câmara Municipal, uma moça do Rio Grande do Sul que passou em primeiro lugar, ela assumiu. A Ana, A gaúcha, competitíssima ela também, viu? E Depois, não está mais hoje. você lembra dela, né? Lembro. E ela saiu e foi para outros. Exato. Agora, Concurseira ela. agora acho que ela está numa Universidade Federal. Isso mesmo. Então, mas é aí que eu digo para você, isso, quando você lança o edital, você fica exposto Exposto para todo o Brasil. o Brasil né? inteiro, né? Exato. Acho que só estrangeiro que não pode, eu pode. Não, acho que não. A não ser que tenha regulamentação aqui no Brasil, com CPF e tudo aí, eu creio que sim, né? É. Mas vindo de lá só para fazer o concurso, não. Muito interessante. O Brasil todo, a pessoa que está sempre ligada em concurso, entra na internet e fala, vou prestar o concurso lá em Araras. É igual eu fiz em Leme, né? Eu sou então. efetiva em Leme. E Sou de fora. muitos professores daqui saem para Rio Claro, diz que lá e Cordeirópolis. O salário é bom. De cordeiro é bom. Então, Salário de cordeiro é a bom. turma está fazendo isso. Mas de Araras também, Gil, até na prefeitura. Poxa, o salário tá bom. Agora melhorou muito. De professor, claro que precisa sempre, né, repensar, né, ter um investimento muito maior, outras profissões, mas eu digo assim, em relação à minha profissão, por exemplo, está muito bem remunerada em Araras. A sua profissão exata é Assistente social. assistente social. Em Leme eu ganhei metade do que assistente social habitual ganha em Araras. Pra você Muito ter bem. ideia. Agora, os professores, né, agora com essa administração do Pedrinho Eliseu e a Anete, melhorou muito com os prêmios e tal, Sim, aqueles incentivos. tem. Agora teve prova de mérito, a pessoa passa a ganhar 15%. Exatamente, Né? E também, Gil, no final do ano foi concedido o 14º, né? Que é Com interessante. O recurso do Fundeb, né, que tinha lá, foi projetado e conseguiu fazer esse investimento aí com os professores. Estão melhorando passo a passo. Agora, função do vereador. Não falando da presidência da Câmara, do vereador em si. Certo. As duas funções principais é legislar e fiscalizar. Exato. Você acha que você faz muito mais que isso? Tem muito mais atividades fora essas duas? Temos, porque é um momento, Gil, que assim, a gente é muito convidado para participar de programas, eventos e tudo mais. Além dessa parte de fiscalização, a gente tem a parte de divulgação do trabalho também, né? Então, isso acaba também somando bastante aí na intensidade do trabalho. A fiscalização ela é muito ampla, cada um tem a sua forma de fiscalizar, né? Mas a gente atua ali, a gente abriu comissão de assuntos relevantes para apurar diversas situações ali no município. A gente tem o atendimento, desde o atendimento ao público até essa parte aí, né, por exemplo, de uma comissão. Então, ela é bem burocrática também. Então, o vereador, ele tem muita dinâmica no trabalho dele. Por isso que eu falo, olha, não é legal quando a pessoa diz, olha, o vereador não faz nada, porque a gente faz muito. Só quem está lá dentro vê. Exatamente. E, Gil, além de tudo isso, a gente ainda tem uma inversão de papel aí, né? Que a população entende que é o papel do vereador. Por exemplo, eu recebo muito pedido de emprego, É o que mais tem. cesta básica, E assim, são coisas, olha, para tapar buraco e tal. A gente pode cobrar o porquê que não está tendo acesso para as pessoas. Mas a gente não consegue conceder e executar, porque o executivo é ele que tem que fazer, né? Certo, você indica. A gente indica, mas assim, indicar não significa que vai ser feito. É como eu na rádio lá, eu tenho reclamações de coisa que está errada, eu vou na secretaria referente àquela pasta lá, peço, se puder fazer, a pessoa fazer. Eu não posso ir lá pegar a pá e tapar o buraco, né? Exatamente. Mas a gente vai lá, a gente filma, a gente fala, que nem essa semana, eu estou andando agora nos ônibus do TCA, Gil, porque muitos ônibus quebrados, a população insatisfeita e com razão, porque está pagando para utilizar o transporte. Sim. Ônibus que quebra, atrasa a linha, e aí atrasa entrar no trabalho. Quem depende do ônibus para ir trabalhar, quando atrasa é um caos, né? Exatamente. E isso tem sido recorrente, né? Então, eu estou atuando em cima disso, estou cobrando bastante. Você está andando nos ônibus? Estou andando nos ônibus. Já fiz isso também, viu? Olha, Gil, e que trabalho bom, viu? A gente tem que sentir de perto. Eu acho que o prefeito tem feito também, andado. Tem. Ele está com uma estratégia agora, viu? O TCA vai virar secretaria agora. Sim. Né? Então, eu acho que isso já vai ser um grande avanço por questão de investimento da prefeitura mesmo. O que eu tenho lutado é para que terceirize as frotas ou conceda para um particular administrar aí o transporte coletivo. Mas vamos tentar. O primeiro passo é criar a secretaria. Você sabe da história toda do transporte de Araras, né? Transporte coletivo. Ele era terceirizado. Prefeito Milton Severino chegou, não,
tira essa firma daí, eu vou pôr os ônibus da prefeitura. De lá para cá nunca mais ficou bom, para dizer a verdade. Porque entra o E o político... que você achava na época da terceirização, que era terceirizado, Gil? funcionava perfeitamente, só que era bem Exato. mais caro. Então, mas aí que tal? O que eu sugeri pro Pedrinho foi o seguinte, que a gente faz a concessão com tarifa travada. Não tem jeito, a firma não pega. Mas tem quem Difícil. pegue, tem sim, Gil. Sabe por quê? Tem sim. Firma nenhuma quer trabalhar com prejuízo. O TCA trabalha com prejuízo até hoje. Não, ele trabalha, mas assim, eu creio que é falta de administração. A questão da administração pública, ela é bem complicada, Gil. E depois, a hora que está engrenando, troca, né? Exatamente. Por exemplo, olha, compra pública. Geralmente a prefeitura compra muito mais caro um produto do que um particular. Servidor público, você tem aí a Araprev, você tem toda uma questão, né, de plano de carreira, o investimento com o pessoal é muito grande. Um particular ele já consegue fazer com um número reduzido, por exemplo. Então, mas aí não entra o lado político. Por isso tem que estudar bastante essa questão. Tem que estudar. Mas é o que eu disse para você. A concessão, desde que seja travada a tarifa e colocado como é hoje, né, apenas com a inflação. É difícil de entender assim, mas tem que fazer um estudo apurado. Porque, Eu não sou técnica, eu não, mas disse pra eu vou você. dar vou fazer uma pergunta. Por que você não vai a Limeira para ver como é que é o serviço terceirizado lá? Vou dar uma olhada aí. Vai lá para você ver. Funciona Vou muito sim. bem. Sim. Agora eu nunca vi. Leme também é terceirizado, já conheci lá também. De Leme eu não sei, mas de Limeira eu nunca ouvi nem vi ninguém Reclamar. reclamar. Ouvi, não. Ver quando tem manifesto essas coisas, a gente também não viu. Porque daí é um consumo, né, Gil? Você está lá consumindo um produto e que tem que estar em boas condições de uso. Tá perfeito. A empresa tem que deixar tudo perfeito, tudo Intacto, bonitinho. Só que isso. ela tem que ter o lucro dela. Tem, Ela não tem vai que ter o trabalhar lucro. sem lucro, né? Exato. Então o povo até entende que pagar um pouco mais, mas ter um serviço bom, Exato. não é ruim, não. Né? Exatamente. Porque assim, tem ônibus que está com problema na catraca, por exemplo, e aí não tem como controlar o acesso, tem dias que tá de graça o ônibus. Eu fiquei sabendo um dia desses aí. Exatamente. Não então... tinha como, então quebrou o outro, puseram aquele sem catraca. Exato. Aí precisou repor e aí todos os passageiros daquele dia foram sem pagar a tarifa. Em síntese, você é favorável, então, à terceirização? Eu sou super favorável. Eu quero, na verdade, é que seja prestado um serviço de qualidade. E a gente tem que admitir quando não há possibilidade de a gente fazer. Então, olha, se eu não consigo fazer, a gente tem que tentar uma outra forma. É o que está acontecendo com o TCA hoje, o prefeito reconheceu isso, tá? Tá difícil tocar. Exato, eu conversei com ele, o dia que eu fui lá, o Pedrinho falou, não, eu vou resolver, isso vai ser rápido, ótimo. Ele mandou para a Câmara a lei, né, porque tem que alterar a loma. Sim. Só que daí juridicamente, ele conseguiu, através da justiça, e não precisa alterar a loma. Então, isso vai ser muito mais prático para ele, né? Bom, então, aqui nós agora... temos serviço terceirizado da coleta de lixo que funciona bem, Sim, exatamente. não é? Exatamente. A gente tem que seguir aqueles que funcionam bem, a gente tocar, porque não funciona. Veículos... Que não pode a população sofrer com isso. Não, o último a sofrer é a população. Exatamente. A população deveria ser muito melhor tratada, não é? Com certeza, eu não tenho dúvida. Porque quem usa o transporte é o trabalhador. Gil, tem gente que tem condições de ter um carrinho, uma moto, que vai trabalhar, ou tem gente que vai de bike também. Mas tem aqueles que dependem exclusivamente do transporte público. Se não tiver ônibus, não vai nem no médico. Imagina, Gil, você vai andar com seu carro está quebrado? Então, mas, por exemplo, a pessoa que depende do ônibus, até para ir no médico. Até, claro, idoso, principalmente. Como é que faz? Agora você pegar um ônibus e parar no meio do caminho, puxa Eu vida. não estou dizendo que o TCA não socorre, mas o tempo de parar, vir outro ônibus de lá, já deu mais de meia hora. E o seu patrão, Gil, todo dia você vai chegar lá e vai falar que o ônibus quebrou? É difícil, né? É difícil. E assim, é uma leva de pessoas, né? Que acontece a mesma coisa. Não é um dia. Assim. E os ônibus que têm dado problema é a frota municipal. É a frota própria, Gil. Que foi comprada, adquirida as últimas em 2010. E a prefeitura não tem condições de fazer manutenção nos seus veículos. Primeiro, a gente tem que entender. A frota de ônibus, por exemplo, se parar para manutenção, vai fazer falta na linha. Então, eles vão tocando assim meia boca, né? Não é, Gil, tem isso também. Mas assim, eu entendo que numa boa gestão você tem que ter reserva. A questão é a seguinte... Não tem dinheiro para ter reserva. Tem sim.
TCA? Tem, não. TCA deve para a TCA prefeitura, de prefeitura que põe dinheiro lá, não é? Sim, mas que nessas dívidas seja colocado pelo menos ônibus, né? Gil, dá para se fazer. Agora, por exemplo, sendo secretaria... Se dá para se fazer, não precisa terceirizar, tem que fazer ali. Então tem que terceirizar para ficar bom. Não, para ficar ótimo tem que terceirizar. Ah, então esquece o que nós falamos agora. Então, não, terceirizar. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, o primeiro passo dele é, estou virando secretaria. Quando vira secretaria, a prefeitura passa a ser a proprietária, Sim, né, do serviço. E aí o que acontece? Sendo proprietária do serviço, ela consegue comprar ônibus com recursos da prefeitura, ponto. Ela não precisa mais repassar ou o TCA tentar comprar da sua própria receita. Então, isso é uma das vantagens. Agora, eu acho que frota é um problema de todos os municípios. Por quê? Peças para licitar, você tem que licitar peças. Então, o que você licita, você sabe que a qualidade, o preço cai lá embaixo e a qualidade péssima. pior qualidade possível. Pior. Então, se você tem um veículo, você precisa comprar uma peça, às vezes, muito original ou similar, alguma coisa assim, você ainda consegue ir lá no revendedor e falar, olha, eu quero assim e tal, e coloca no seu veículo e vai ficar legal. Agora, se você pega uma que não tem uma qualidade, você vai acabar com o seu veículo. Aí tem uma outra agravante, e eu acho que você deve saber, que a administração, todas elas atrasam muito o pagamento. Tem muita gente que não quer vender para a prefeitura. Para a Câmara também é uma realidade. Não é isso? É uma realidade. Então, isso atrasa tudo, né? Atrasa. Se fosse terceirizado, não. Aliás, terceirizado os veículos, por exemplo, da Guarda Municipal e das ambulâncias. De lá para cá, ninguém mais reclamou de ambulância. Exatamente. Foi isso, não? Exatamente, é isso mesmo. Então, assim, a terceirização hoje ela é muito vantajosa, Gil. E teve gente que criticou no começo, você se lembra? Teve Não, sim. vai alugar os carros para viatura da Guarda. Quebrou aquela, pega outra. Não tem que arrumar, não tem que licitar. Não prejudica o serviço. Não prejudica o serviço. Não tem que fazer seguro do veículo, não tem que pagar IPVA. Exatamente. E depois que terceirizou a ambulância, infelizmente eu precisei usar muito da minha família a ambulância, era um serviço perfeito. Depois que terceirizou. Veículos novos, tudo bem equipadinho, beleza, né? Uhum. Então você, na sua opinião, tem que terceirizar todo o serviço, além do TCA? Além do TCA, o serviço de frota da prefeitura, eu insisto que tem que ser terceirizado. Muito bem. Eu não sei se vai acontecer isso, mas é uma esperança, né, de que possa acontecer. Se você fazer uma projeção de gastos, Gil, da frota própria, o que você vai gastar com ela em tantos anos, compensou muito mais você fazer terceirizado, porque ali na frente você vai perder esse veículo. Né? Ali não. Eu fiz leilão já de veículos da prefeitura. Gil, teve ônibus do quebra TCA. uma peça de um, tira do outro, põe daquele, vai ficando aquele outro parado. Você compra um ônibus hoje em torno de R$500 mil. Tá? Aí você vai para um leilão, as pessoas pagam 10 mil. Ferro velho. Isso é triste, Gil. Eu vi bastante isso. Lamentável, isso é um absurdo. Bom, deixa eu perguntar aí a sua carreira política. Vamos falar de você mais um pouco, né? Vamos lá. Você tem pretensões ou intenções, não sei se falo pretensão, porque eu acho que é pejorativo, mas intenção de seguir na carreira com passos, com degraus mais acima? Gil, tem dias que a gente tem muita vontade e tem dias que você fala assim, eu quero ir embora daqui, né? Porque é complexo a situação. Mas assim, às vezes você tem tanto problema que você sabe que dá para resolver que você fala aí que eu não posso sair mesmo, entendeu? Eu tenho que insistir para tentar consertar. Se todo mundo pensar, falar, vou largar disso aqui, vou sair, e quem que vai fazer então? Exatamente. Tem que ter alguém que faça. Exatamente, né? Mas às vezes você olha assim para sua família, o que você deixa de fazer para sua família para estar disponível para uma vida pública. Vida pública é vida pública, não tem jeito. Eu não tenho horário, né, Gil? Por exemplo, essa semana foi uma semana intensa de sessão, segunda, terça, quarta, hoje tem evento à noite. E eu tenho um filho, então eu já fico o dia todo, né, trabalhando. E aí chega à noite, você precisa também de dispor desse tempo para poder atuar ali publicamente. Então você acaba se ausentando da família para poder ter esse tipo de atuação. E isso pega muito. Tem hora que você olha para trás e fala, será que vale a pena? Que vale a pena fazer tudo isso? Pode não valer a pena para você naquele momento, mas vale a pena para muita gente. Vale, mas eu estou dizendo que é só na hora do desânimo mesmo. Depois né? volta, né? Tem dia que a gente acorda triste, porque tá frustração é a palavra que resume vereador. Porque fica frustrado.
tudo? É, Porque a gente tem que fiscalizar, tem que apontar o problema, mas a gente não consegue consertar o problema. não. Exatamente. O vereador é tem isso. as mãos atadas, amarradas. Inclusive, não pode ser feito, por exemplo, um projeto que vai onerar os cofres públicos. Não pode. É inconstitucional. Então, Exato. tem que ver tudo isso aí. A pessoa fala assim, mas você é vereador, por que você não vai lá e fala pro prefeito fazer isso? Mas não é assim. Ô, Gil, e tem como? Olha aqui pra mim. Se fosse assim, seria fácil. Vou te dar um exemplo concreto do que está acontecendo hoje. Adianta eu, Miriam, Vanessa, porque tem a política e a politicagem, Sim. tá? Adianta eu ir lá na Santa Casa, ficar filmando as pessoas que estão doentes, com febre, com dor, um desrespeito, e ficar cobrando na rede social? Isso resolve alguma coisa? Não, quem fez isso, para mim, é inescrupuloso. Exatamente. Pessoa que não merece mas nem falar o nome. Exatamente. E aí, o que acontece? Eu acho muito antiético, um desrespeito com a população. Mas a gente tem que estar lutando aqui em bastidor. Sim. Então, o vereador não consegue fazer nada. Nada. A gente só consegue representar no Ministério Público, correr atrás, garantir aí. O que eu tenho pego, por exemplo, são muitos casos de pessoas que estão ali, inclusive internada alguma coisa, a gente orienta e até ajuda a estar inserindo aí um pedido de mandado de segurança. Ponto. Para poder conseguir isso pela saúde. Porque, olha só, a saúde, por exemplo, ela pode fazer só o que está licitado. A Santa Casa não está mais conseguindo fazer, por exemplo, o cateterismo, está com referência em Piracicaba e Limeira. Lá quebrou o aparelho. Temos 8 na lista de espera de cateterismo. Aqui não está conseguindo fazer porque não tem o insumo, né? Exato. Aí o que está acontecendo? Você vai judicialmente, eles pedem uma liminar, o juiz. O município tem que pagar. Só que com a liminar, ele não depende de licitação. Ele pode ir lá no particular e pagar. Ó, tá aqui, vou pagar. Ponto. Tem 24 horas para fazer isso, senão o secretário da saúde vai preso. Exatamente. Então, assim, até para o município, olha a situação que a gente chega. Difícil, É não? melhor entrar com a liminar para o secretário poder justificar e poder conceder isso do que depender ali do processo, não tem como. Né, Gil? Então, assim, o que eu estou querendo dizer para você O que fazer pelo hospital? Eu não quero fazer politicagem, é isso que eu falei. É. Eu tenho confiado muito nessa intervenção branca, né, que estão fazendo, em parceria, a prefeitura entrou ali com a Santa Casa, dialogar para ver o que pode ser feito. Eu conversei com um médico aí que é muito competente, ele me disse assim, a Santa Casa, o problema é dinheiro. É isso. Dinheiro. Isso aí todo mundo sabe, né? Aí ele disse o seguinte, vamos rezar. Vamos rezar. E a hora que ele me disse isso, eu falei, meu pai do céu, a gente tem que fazer alguma coisa. E está sendo feito, Gil. Está sendo feito. Legalmente tem muita entrave, né, em relação a recursos. São mais de quase 100 milhões de dívidas. Então, Gil, mas a que prefeitura veio... não pode repassar dinheiro para a Santa Casa. Não, porque não tem as certidões e tal. Mas, Gil, o prefeito expediu o decreto. Então, assim, com essa situação de urgência, o município vai conseguir ajudar. Só que lembrando que a Santa Casa é uma entidade particular. Ela não é pública, então, ela tem de SUS, mas ela é particular. Você não pode pegar o dinheiro da prefeitura e pegar um funcionário para encarpir o terreno particular. Não pode. A Santa Casa é a mesma coisa, você não pode pegar o dinheiro para mandar para lá. Lá na Câmara Municipal, a gente teve vereador que propôs uma comissão de assuntos relevantes para fiscalizar o atendimento às coisas da Santa Casa. Ela está ilegal, porque a Santa Casa é privada e o vereador não pode fiscalizar o privado. Não. Apenas a gente pode fiscalizar o repasse da Secretaria da Saúde. Que está agora íntegro. está em dia, Tá em né, dia. e tal. Mas assim, é um problema que tem que juntar todo mundo, a sociedade. Só que a gente está tentando uma saída, Gil. Nós estamos lá em 5 vereadores. Eu, vereador Rodrigo, vereador Márcio, vereador Mané, vereadora Ana Júlia. Nós propomos talvez uma ajuda aí frequente, né, fixa para o município. Nós conhecemos um projeto na Prefeitura de São Vicente, também agora que está em Poá, em Budas Artes, que é a Loteria Municipal. Poderia ser feito. Exatamente. Agora nós temos lei, na época do Temer, que tirou o monopólio da Caixa Econômica e pode ser explorada a loteria por entes federados. Então, o Estado também pode, o município também pode. Então, é inovador. Por isso que tem que procurar as coisas, tem que copiar A dos gente outros, foi né? correr atrás, porque daí o Rodrigo foi no Boldrini, a Ana Júlia também conhece, o Márcio. A gente começou a andar em vários lugares para ver qual a solução. Um título de capitalização ajudaria? Então, vamos juntar a sociedade, Como faz vamos o fazer. Boldrini, faz a Jaú, né? Exatamente. Então, eu falei, vamos correr com a Santa Casa. E aí, através disso, a gente teve essa ideia. Tem uma projeção de arrecadação, Gil, para Araras de 15 milhões no ano.
seria mais ou menos 1 milhão e pouco no mês, que é um repasse hoje, mas seria um repasse dobrado. E se a gente conseguir isso com loteria, porque a gente vai aumentar a receita sem aumentar imposto. Fica interessante, né? É interessantíssimo. Bom, E o prefeito gostou da ideia, o prefeito viu? falou, já tinha me comentado uma coisa assim. Inclusive, eu acredito que hoje, nós estamos falando aqui, ele está indo a São Paulo tentar trazer verba do governo do estado para o hospital. Exatamente. A gente, na proposta que a gente fez para o Pedrinho, nós 5, a gente pede para que essa arrecadação seja para Santa Casa. Tá certo, tem que ser, ué. Tem que ser. Para o financiamento aí de política pública de média e alta complexidade. A administração pública gasta 1 milhão por mês, mais ou menos, no pronto-socorro? É 1 milhão e 300 mil. 1 milhão e 300 mil Isso, no no pronto-socorro. E está em dia, porque eu fui checar lá e pelo menos... Só que o município só pode financiar o pronto-socorro. Só, Média e alta complexidade, Gil, que são... Não, por isso que eu perguntei, do pronto-socorro. Mas tem um agravante aqui em Araras, que é a única cidade que faz. Exatamente, da região É pagar os médicos especialistas do pronto-socorro à distância. Tem a distância e também tem, olha, média e alta complexidade, tem os médicos que, por exemplo, o SUS é um valor absurdo que ele paga de uma cirurgia. Os médicos estavam falando, R$100 uma cirurgia. Teve o Dr. Márcio Nunes colocou na sessão outro dia, R$100 um procedimento que eu não lembro qual é. Mas isso aí sempre foi assim. Exato. E assim, a conta nunca vai fechar na Santa Casa, porque o repasse do SUS é esse. O que o município faz para esses médicos que fazem a cirurgia? Então, por exemplo, se o SUS está pagando R$100 para o procedimento para esse médico, o município dobra a tabela SUS, ele vai pagar 200. Mesmo assim é pouco, vai fazer o quê? Mesmo assim é pouco, mas ajuda, né? É o que o município consegue fazer. Não dá para fazer melhor. Exato. Miriam Vanessa, meu Deus do céu, você não falou do seu futuro político, você é acabou verdade. enrolando, né? Não, é que a gente surgiu um assunto tão interessante, eu gosto de falar. Você vê que o papo tá bom, né? Tá bom. Gil, eu não tenho uma projeção maior do que ser vereadora hoje. Você gosta do legislativo? Eu gosto do legislativo, gosto sim. Falar para você numa reeleição, eu não sei, vai depender muito como tiver o ano que vem, tá? Então, se eu entender que eu vou colaborar de alguma forma, eu saio sim candidata novamente. Sim, tem que sair. Se eu entender que eu não posso colaborar, eu não vou sair. Eu não sei como vai estar o cenário o ano que vem. Doutor Nelson Salomé era assim, nós falávamos assim para ele, doutor, larga a mão da política, isso aí está dando dissabor, o senhor fica bravo, irritado por causa da política, seja só médico, fica só na sua, você vai viver mais tranquilo. Ele dizia o seguinte, não, quando eu for político eu posso ajudar mais gente. Exatamente. E ele falou assim, pode ser que tenha muita gente que esteja precisando de mim, como deputado, então eu não posso sair. E Gil, eu acho que você não vai sair nunca também, não. Eu me sinto muito assim feliz quando a gente consegue fazer algo por alguém. Sabe? E aí você saber que você lutou por aquilo, você conseguiu, porque a pessoa não tem não tem noção do direito dela. Muito bem, mas tem os dissabores. Tem a oposição sempre... Essa garrafa, por exemplo, tem a tampa branca. A oposição vai falar que essa tampa é preta, engana todo mundo. E uma mentira passa a ser verdade para a população, porque é por causa de política, para a pessoa deturpar para poder, não ele crescer, mas diminuir o outro. Sabe o que acontece, Isso aí Gil? não é uma frustração para você? Muito. O que acontece? Eu fiz um vídeo aqui com você agora que eu estou no programa. Sabe que horas eu vou conseguir postar esse vídeo? Entendi. 11, meia-noite, 1h da manhã, que é horas que eu vou deitar na minha cama, que o meu filho dormiu e que eu vou conseguir fazer as postagens. Então, a gente peca na divulgação do trabalho. Então, o que acontece? Quando a outra pessoa tem uma rede social muito mais forte do que você e uma capacidade de mídia muito maior, ela te engole, porque a população acaba acreditando naquilo que foi postado. Igual você disse, uma mentira bem contada se torna uma verdade. Sim, o povo passa a acreditar. Passa a acreditar. E aí a gente acaba perdendo nesse sentido de defesa, né, de ver o outro ponto de vista, devido a essa falha de mídia. E Gil, eu sou uma vereadora que não tem condições de investir hoje em mídia, por exemplo. Não, mas tá indo bem. Eu saí do meu trabalho como assistente social e estou dedicada totalmente à política hoje. Tá certo. Você é vereadora hoje. Só vereadora. Só vereadora. Não tem exclusivamente. Não exerce outra profissão. Aliás, tem um amigo meu que se chama, o nome dele é Paulinho Micharia. Ele é um comediante fantástico, lá do Rio Grande do Sul. Ele disse que para ser vereador ou deputado, a pessoa tem que ser estudada para aquilo, para saber fazer leis.
Exatamente. Então, opa, e não Desculpa é aí. só ter o dom, mas tem que ter a capacidade. Ele está certo no Tá que ele certo. diz, porque ele fala, cada profissão, a pessoa estuda para fazer aquilo. Agora, vereador para fazer leis, para fazer as leis que sirvam o povo, a pessoa É. tem que ser estudada para aquilo, tem que se preparar. Você está preparado, eu acredito que você vai ser mais anos, mais outras legislaturas vereadora. Gil, Acredito, eu entendo isso. Olha, eu estagiei muito ali, trabalhei na assessoria, né? É. Então, hoje, se acontecer de dar algum problema que tem que ficar o vereador só ali, eu sei fazer todo o processo legislativo. Então, eu sei fazer lei, eu sei fazer indicação, eu sei fazer relatórios, de tudo que você imaginar, eu consigo fazer. A gente teve uma escola boa ali. Exatamente. Então, a gente já fez parte, aí, a gente fazia, junto com o vereador, parte da Comissão de Justiça e Redação, por exemplo. Você tem que olhar a redação do projeto, interpretar, ver se não vai ter outras interpretações além do que aquilo que a lei está dispondo. Saber se não Finança. fere a Constituição. Exato, a finanças e tal. Então, hoje, eu me sinto segura nisso, porque não é assim, olha, eu não sou uma vereadora que vou lá para assinar documento. Então, eu participo e eu sei o que eu estou fazendo. Perfeitamente. Então, a gente tem que ter assessores bons. Sim. Tem Né? que escolher bem. Exatamente. Mas você tem que saber tudo o que você está fazendo. Não pode deixar só o assessor saber, você não, porque um dia que você precisar estar sozinha lá, quero ver como é que Exato. faz. Vou te falar, dar um exemplo. Eu comecei aqui falando para você, não entendo de construção civil, É. tá? Mas eu tenho que ter diretor que entenda para poder cobrar a construtora. Sim, Por exemplo. perfeitamente. O inteligente não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que sabe onde procurar a resposta. Exatamente. Então você não sabe onde o que é uma coisa, mas se procura quem sabe. Exatamente. Fica E não mais adianta falar que eu vou me especializar nisso, porque não, Não, é minha área, eu não você nem consigo. vai querer, Pronto. você nem vai Exatamente. É. Bom, o papo tá bom, mas olha, já conversamos bastante. Pena que a gente tem um tempo aí, né? Mas foi muito proveitosa a sua entrevista aqui. Sua entrevista não, seu bate-papo. Né? Ah, eu adoro bater papo, viu, Gil? Só faltou a cerveja. Ah, nossa, ia super bem. A gente ia desenrolar mais uma hora aqui, tenho certeza. Mas eu sei que tem muita coisa para falar. Vou deixar em aberto um convite para que você volte outras vezes, né? Obrigada. Para a gente poder comentar, porque aqui, as pessoas que vêm aqui que fazem a história de Araras. Você está fazendo a história de Araras e vai ficar para os anais da história. Olha só. Aí vai ficar aqui no nosso podcast, vai ficar para a eternidade aí na internet. Quem sabe daqui 100 anos alguém possa assistir isso aqui e falar assim, olha, aquela moça está falando com aquele rapaz, aquele homem velho. Não. É. Gostoso do seu neto, alguém vira e fala, olha, né? Meu avô estava lá. Minha avó era nova, tá vendo? Agora tá lá de bengalinha. Ou nem tá viva mais, Quem né? sabe, né? Gil, mas é tão importante a gente ficar feliz por isso, porque realmente é o que você disse, a gente está fazendo história, né? E a gente tem que buscar sempre uma história positiva, para registrar mesmo aquilo que você fez. Certo. Antes de encerrar, só para falar para você, eu tenho uma peculiaridade que eu consigo, não sei se, não é dom, mas acho que é experiência. Eu estava falando por dom. E consegui meio que penetrar na memória, no intelecto da pessoa através das respostas. Isso aí acho que é psicologia. Freud deve explicar isso aí. Sim, Eu consigo traçar, assim, para mim, nunca falo para os outros, o perfil da pessoa. Uhum. Se a pessoa tem uma tendência para um lado ou para outro, a gente consegue até traçar esse perfil. Sim. Eu acho que você tem um perfil centrado, estou falando aqui que é difícil falar, e acredito que você é bastante objetiva. Obrigada, Gil. Dentro da política você vai ter muito sucesso ainda. Obrigada. A gente tem que ter palavras, Gil. Isso. Honestidade é muito importante. Com certeza. Honestidade não é virtude, é dever de todos. Dever. Gil, obrigada. Você é um exemplo também. Viu? Que é isso? Você não está à frente politicamente, mas você sempre atuou nos bastidores. Sim. E essa experiência, esse ponto de vista, Gil, é fundamental. Muito bem. Microfone para suas despedidas. Se quiser falar mais alguma coisa que não demore meia hora, tá bom, pode falar. Não, só vou me despedir porque eu já falei bastante. Gil, quero agradecer a você, o Dão, essa possibilidade de eu estar aqui hoje nesse programa que eu gostei muito, gostei demais. Você vai gostar ainda mais. Ah lá. E assim, eu só tenho, a minha palavra é gratidão mesmo, por tudo que a gente conversou, por esse papo maravilhoso e por poder expor aí o que a gente pensa para os internautas, para a população que nos acompanha. Muito bem. Obrigado pela presença. Um abraço a todos. Obrigada. Amigos, eu espero que vocês tenham gostado dessa moça
jovem política ainda, né? A moça, a jovem, a mais jovem a assumir a presidência da Câmara Municipal de nossa cidade. Vai ficar aqui para a história, está na história, você está acompanhando. Nós encerramos aqui, espero que você possa estar conosco mais uma vez, ou vocês estarem conosco mais uma vez, no próximo podcast. Até uma próxima, então, e que Deus nos abençoe.